Olá a todas as pessoas que nos acompanham, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, As Historiadoras e os Historiadores que Escreveram o Brasil 200 anos. O projeto é uma iniciativa da AMPU, em parceria com a Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia. Nesse ano de 2022, nós estamos comemorando e problematizando o bicentenário da independência do Brasil. E nesse contexto, acreditamos que é fundamental relembrar o papel decisivo daquelas pessoas que escreveram e que escrevem a história do Brasil. No programa de hoje, nós contamos com a presença do professor André Ramos, que é professor efetivo do curso de História da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e o autor que o André vai analisar no programa de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Joaquim Maria Machado de Assis. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer contar com a sua participação. Eu queria começar, logo de cara, colocando uma pergunta clássica, uma pergunta que pede para você refletir sobre a relação do autor e o seu tempo. Ou seja, que relação nós podemos estabelecer entre essa célebre figura histórica, que foi o Machado de Assis, e o contexto histórico do século XIX? Breno, muito boa tarde. Agradeço muito ao Ampul pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Primeiramente, falando brevemente dessa relação do Machado com o seu tempo, é fundamental termos em vista algumas questões biográficas, né? O Machado é um escritor de origens humildes. Ele nasceu em 1839, foi nascido e criado, né, parte da infância no Morro do Livramento. Ele é descendente de escravizados alforriados, filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira. E o Machado ele teve uma ascensão social. Em 1873 ele se tornou, né, funcionário do Ministério da Agricultura. Em 1876 ele se tornou chefe de seção nesse mesmo ministério, sendo, né, encarregado por estudar e acompanhar a aplicação da lei do ventre livre. E o Machado ele foi o primeiro presidente da ABL, né, um homem de letras completo, poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista. E a obra do Machado é um grande enigma, né, para seus críticos literários. Então, vamos ter aí uma série de autores da crítica machadiana que vão chamar a atenção para um engajamento do Machado com as questões do seu tempo, tendo em vista essa função documental, testemunhal do literário, em representar eventos e processos, ao passo que, por outro lado, muitos outros autores vão chamar a atenção para o Machado que seria absenteísta, desinteressado das questões do seu tempo e ali comprometido com toda uma discussão sobre a autonomia estética da obra de arte. Então, só essas duas perspectivas bem dicotômicas, dualistas, de ver o Machado ou o Machado engajado ou o Machado absenteísta, já demonstra toda a complexidade do que foi a vida do Machado de Assis, né? As dificuldades inerentes, né, a um autor negro se estabelecer como um cânone ainda em vida, né, em uma nação escravocrata, na qual as teorias racialistas tinham grande preponderância. Muito bem, André. Caminhando para o tema central do nosso programa, eu queria te perguntar agora sobre o tema da independência.
de que modo você acredita que esse tema aparece na obra do Machado de Assis? E seria legítimo a gente pensar que ele tem um projeto para o Brasil? Questão muito interessante e, a partir dela, creio que seja pertinente pensarmos ali, retomarmos o Machado de Assis ali nos seus primeiros anos na imprensa, na década de 60. Eu lembro de uma crônica muito interessante que o Machado ele chama a atenção para o fato de um combatente da Batalha do Pirajá, na Bahia, ter suicidado, né, no caso em 1864, no 17 de julho de 1864, em uma crônica publicada na coluna Ao Acaso, no Diário do Rio de Janeiro, e o Machado ele chama a atenção, né, que a liberdade contemporânea que os brasileiros poderiam gozar no Império, numa monarquia parlamentar constitucional, ela lançava suas raízes no passado, num passado que implicou que pessoas comuns batalharam, né, morreram, né, em prol ali dessa construção da nação. Então, Machado ele tinha uma sensibilidade, né, de que o presente ele não era fruto de um milagre, né? Ele é fruto de um processo histórico complexo no qual muitas pessoas trabalharam ao longo do tempo para a sua construção. Então, é muito interessante essa crônica específica que o Machado ele cita, né, esse suicídio de um combatente do Pirajá na Batalha da Bahia contra as forças portuguesas, que estava no momento, tinha sido esquecido pelo Estado, né? O Machado ele chama a atenção para essa necessidade desse luto, né, das pessoas comuns que foram importantes nessa construção da nação. O Machado também ele chama atenção também em crônicas dessa coluna Ao Acaso, para que ali, né, nesse contexto de 65, a Inconfidência Mineira e o Tiradentes fossem celebrados como heróis nacionais, tendo em vista que o processo de independência deveria ser entendido a partir de uma ideia de duração mais longa. Então, o Machado ele via a necessidade para, nos termos dele, para desarmar a justiça da história, seria necessário um luto com relação às pessoas que foram, trabalharam, vamos dizer assim, até uma visão anacrônica, né, a respeito da Inconfidência Mineira, como se ela projetasse, né, uma ideia do Brasil unido, como ele se tornou, mas levando em consideração ali uma ideia de processo histórico, né, e tendo em vista que o Império liberal, constitucional, deveria ser capaz de trabalhar uma cultura de história que fosse capaz de fazer o luto, né, das vítimas do passado. Então, eu lembro dessas duas passagens interessantes que aparecem em textos, né, na imprensa, do Machado pensando a independência a partir desse viés mais longo, né, a partir do viés de longa duração, pensando em políticas de memória, né, e também, né, não poderia deixar de mencionar um texto muito importante do Machado, Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade, que o Machado chama atenção para a independência literária do Brasil, né? Leio aqui uma curta passagem. Esta outra independência literária não tem 7 de setembro nem Campo de Ipiranga. Não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradouro. Não será obra de uma geração nem duas. Muitas trabalharão para ela até fazê-la de tudo. Então, nesse texto muito importante, no qual Machado está definindo ali balizas centrais para o empreendimento da crítica literária, para o crescimento da literatura nacional, o Machado ele tem em vista que a independência literária do Brasil ela demandaria, então, reflexões mais pausadas, trabalhos de muitas gerações, a necessidade de se realizar uma reflexão temporal que não se limitasse a entender o atual
como o que deve ser imitado, como se o Brasil tivesse, os escritores brasileiros tivessem que imitar os autores estrangeiros, principalmente no que diz respeito às vanguardas românticas e realistas. Então, Machado está chamando a atenção aqui para a necessidade do escritor dialogar com estratos de tempos mais amplos e variados, e a partir de uma reflexão mais demorada, tendo em vista vamos dizer assim, que o literário ele não se limitasse a um mero testemunho, né, do externo, de realidades externas que seriam superiores, mas que o literário ele pudesse ser um espaço de reflexão e recriação do real a partir da corrosão de valores modernistas, que no viés dele empobrecia muita experiência histórica, vamos colocar assim, principalmente o realismo, né, na perspectiva do Machado. Certo. Infelizmente, nosso tempo já está se esgotando, André, mas nós ainda temos aqui um tempo suficiente para abordarmos uma última questão. Para finalizar, eu gostaria de te perguntar sobre o que é atual ou inatual na obra do autor, ou seja, quais seriam os limites e as possibilidades oferecidas pelo Machado de Assis para pensarmos o Brasil hoje? A obra do Machado de Assis é um manancial de inspiração muito grande para repensarmos o Brasil a todo momento, né? A crítica literária machadiana é muito ampla e muito extensa e abarca diversas perspectivas teóricas e a todo tempo, por exemplo, ela está sendo rediscutida, ao passo que a própria obra do Machado de Assis está em constante movimento. E o Machado, como eu disse na questão anterior, a partir da reflexão dele sobre crítica literária, ele procura ir para além dessas demandas do atual, né? Dessa ditadura do presente, né? Podemos ter aqui como referência essas discussões no campo da teoria da história sobre o presentismo. O Machado está chamando a atenção para essa demanda de dialogarmos com estratos temporais diversificados. O Machado ele está chamando a atenção para uma concepção de arte que seja capaz de corroer uma concepção de tempo linear e evolutivo, corroer uma concepção de sujeito burguês que tem a ilusão de ter o controle sobre todas as coisas, e está chamando a atenção para a demanda de termos uma relação mais complexa com a linguagem, tendo em vista que a função da linguagem ela não se limita a uma mera representação especular do real. Então, a obra do Machado, como um todo, ela habita, vamos dizer assim, essa concepção, ela emerge dentro dessa concepção moderna de história, mas ela habita essa concepção moderna de história de forma corrosiva. O Machado tinha um amplo conhecimento da cultura de história, mas ele usou esse amplo conhecimento para corroer esses lugares normativos. Isso está, principalmente no que diz nosso respeito à nossa atuação como historiadores hoje, se coloca essa demanda de nós habitarmos a disciplina, mas fazermos novos movimentos, tendo em vista o diálogo com um público mais amplo, né, por exemplo, a complexificação, né, das concepções de temporalidade, a complexificação da nossa relação com as formas, né, que utilizamos para comunicar. Então, a obra do Machado vai ser esse desafio, vai colocar esse desafio constante para nós, né? E, fundamentalmente, não deixamos de levar em consideração que Machado foi um autor negro que sobreviveu nesse século XIX brasileiro escravagista, no qual essas teorias racialistas eram preponderantes. O Machado ele sobreviveu nesse sistema e teve muito sucesso, ele se canonizou, né? Não sem uma série de aporias
e ambivalências desse processo de canonização, mas em grande medida ele habitou esse sistema para corroê-lo. Então, cabe a nós também resistirmos hoje, resistirmos o que se coloca enquanto opressão, e aqui cabe, né, todas as discussões relativas à questão de raça, gênero e classe que se colocam para nós hoje e que podem também ter como inspiração a obra do Machado, que também perpassa essas questões. André, muito obrigado pelas suas reflexões, muito instigantes, com certeza elas nos instigam a reler o Machado de Assis, a retomar a sua obra e a visitar um autor que é complexo e multifacetado. Muito obrigado pela sua participação. Quero convidar as pessoas que nos assistem a assistir os outros vídeos dessa série e a também se inscreverem aqui no canal da Ampul, a ativarem as notificações. Quero agradecer também vocês por nos apoiarem. Continuem acompanhando o canal da Ampul e até a próxima. Tchau!